Todos nós gostamos de consumir, mas a gente simplesmente não consome por consumir. A gente precisa satisfazer as nossas necessidades. Aliás, essa é a essência, né, do estudo econômico. Só que tem um outro lado da história. Para a gente consumir, para a gente realmente poder satisfazer as nossas necessidades, alguém precisa produzir, e esse alguém é justamente nós. A sociedade é organizada assim. Nós produzimos para nós consumirmos. E eu queria agora, nesse vídeo, te convidar a fazer uma reflexão sobre este enfoque, o lado da produção. E foi um aluno de graduação que, ainda querendo entrar no mercado de trabalho, estava um pouco confuso e me questionou. Mas o que é melhor, o mercado de bens ou o mercado de serviços? Então, para ajudar o aluno a responder isso, e também te convido a refletir sobre isso, eu analisei 8 pontos. O primeiro deles é a questão tecnológica. A gente sabe que para produzir um bem, a gente precisa basicamente da mão de obra, do capital e da matéria-prima. Já no serviço não é necessário. Basicamente a gente utiliza a mão de obra e o capital. O segundo ponto é o processo produtivo. No caso do bem, ele é bem definido. Ele começa com a matéria-prima, depois vem a produção, depois vem a estocagem e o consumo. Já o serviço, ele trabalha tudo isso de forma simultânea, que é bem diferente. A questão de percepção é também fundamental. No caso do bem, ele é tangível, eu consigo tocar nele, identificar. Já no serviço, ele é intangível, eu não consigo tocar nele. Outro ponto importante para eu comparar um bem e serviço é o estoque. No caso do bem, eu consigo estocar, então eu posso ir produzindo e estocando e depois revendê-lo. Já no serviço não, eu não tenho como estocar isso. Um ponto importante também é a gente analisar como é que funciona a concorrência. Para uma produção em escala, um bem eu consigo ganhar mais em escala. Já no serviço eu não tenho essa vantagem, porque eu vou precisar de mais mão de obra, eu vou precisar de mais capital. Outra questão muito importante é a propriedade. Veja bem que no bem ela é transferida, então quem produz o bem, ele vai produzir e vai repassar a propriedade daquilo para quem for consumir aquilo. Já o serviço não, normalmente é cedido só. Ele só vai repassar ou conhecimento ou esforço. Pega o exemplo de um médico, de um professor, de um advogado. Mas eu acredito que o meu último argumento foi o que fez o meu aluno tomar a decisão dele se ele ia entrar no mercado de trabalho pelo lado do serviço ou pelo lado da produção de um bem. Foi quando eu comentei com ele, e para mim realmente esse é o grande pulo do gato. A questão de uso. Um bem, ele pode ser usado várias e várias vezes. Já o serviço, ele é utilizado apenas uma vez. Tu já te desse conta disso? Por exemplo, se a gente produzir uma casa, a gente fizer uma casa, essa casa pode ser uma vida inteira utilizada, ou até mais de uma vida, por outras gerações, ser utilizada. Já o serviço, isso não ocorre. Isso é apenas uma vez. É uma consulta médica, é uma consulta do advogado. Eu espero que essa reflexão que eu fiz te ajude a pensar um pouco mais e entender essa diferença entre produção de um bem e produção de serviço. 70% hoje da nossa produção está aí, nos serviços, justamente porque o serviço ele entregue uma vez só, enquanto que o produto pode ser reutilizado várias vezes. Muito obrigado pela tua atenção, um forte abraço.